Oi, tudo bem? Venho aqui para apresentar esse quadro para vocês chamado Sessão Nostalgia. Espero que curtam. Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, seu podcast de cinema agora no YouTube. E hoje com um convidado especial, o grande repórter da Globo News e também fã de Star Trek, Ariel Palácio. Seja muito bem-vindo, Ariel. Longa vida e prosperidade. Vida longa e próspera. E hoje o que a gente vai falar? Hoje vamos falar sobre Star Trek, evidentemente. Embora tenha ali alguma coisa de Star Wars, tudo bem, a gente respeita. Somos tolerantes. Exato. É que eu sou mais fã de Star Wars, mas Star Trek também é bom. Star Trek também é bom. Eu gosto mais de Star Wars. Bom, opinião. E bom, a gente vai hoje falar sobre a série clássica que foi lançada lá em 1966 com direção de... Peraí. O ano que nasci. Que foi com criação de Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, que foi o cara que bolou Star Trek e que as ideias... Porque todas as séries novas, mesmo as feitas depois da morte dele, continuam tendo sempre o crédito dele, porque é toda uma continuação baseada na ideia original, ultra detalhada do Gene Roddenberry. Sim, e querendo ou não, Star Trek também foi uma série que moveu muito a cultura na época, sim. Né? E, tipo, foi muito revolucionária em vários aspectos. Primeiro, que mais além do fato de ter tido o primeiro beijo interracial da TV americana, quando Kirk beija a Uhura, mais além do fato de ter tido uma figura como o Sr. Spock, um vulcano com orelhas pontudas, que várias igrejas quiseram acabar com a série, dizendo que era a figura do demônio. Tanto que uma curiosidade bem legal, o símbolo de vida longa e próspera foi feito pelo próprio ator que faz Spock, que Isso. é o... Que é o Leonard Nimoy. Que era um símbolo judaico. Um símbolo judaico. Isso é uma coisa que eu achei muito legal também. Sim, porque eu não me lembro, ele lembrou de alguma coisa da infância ou da adolescência dele, e aí então ele improvisou a saudação com isso. Então, mais além disso, que havia vários alienígenas, mas principalmente o caso do Sr. Spock, e que não eram tratados como inimigos, porque até então, nos filmes e nos seriados, os alienígenas sempre eram como os inimigos, da brincadeira. não é? E que não havia nenhuma espécie de conexão ou interação entre eles, a não ser que fosse uma guerra. E no caso da Star Trek, aparecem os vulcanos, como os habitantes de outro planeta, do planeta Vulcano, que são aliados. E surgem depois vários outros que são aliados. Então já uma mudança muito drástica. E... que, nesse caso dos vulcanos, com uma capacidade lógica, técnica, científica enorme. E como digo, e ressalto, não como subordinados, não como superiores, não como vilões, mas como iguais, como aliados. E uma coisa muito legal também nessa série é que, assim, eles fizeram primeiro o piloto, se você for ver, é um piloto, assim, de 1 hora, que é com o Pike, né, nem com o Capitão Kirk, que é o capitão mais famoso da Enterprise, né? E é um episódio assim, que você vê, ele tem toda uma pegada, tipo, mais... uns efeitos bem improvisados, uma coisa bem legal, assim, de ver para quem gosta de filme antigo e série antiga. É que até hoje... Na época era maravilhoso. E eu fui assistir, eu olhei assim, tipo, cara, que legal. Porque eu lembro que eu não sabia que esse piloto existia, até o senhor me comentar. Daí depois eu fui atrás e assisti, no Piratão, infelizmente, mas foi... Pirataria não é legal, tá, pessoal? Mas é um troço muito da hora de se ver. É muito interessante. E, tipo, querendo ou não, também, Star Trek... Eu não me lembro qual foi o motivo pelo qual trocaram o ator que faz o Capitão Christopher Pike, que foi só o primeiro capítulo, o piloto. Eu não me lembro qual foi o motivo. E aí, então, aparece a figura do Kirk, mas mantiveram o Spock e trocaram boa parte do resto do casting. Se então, porque o médico... A Uhura não estava... o que faz o médico, o McCoy, o Bones, entra no segundo capítulo junto com o Kirk. Havia um médico prévio, muito bom ator, que eu não me lembro qual era o nome, mas sai o Pike, sai esse outro doutor, trocam os uniformes também. Mais um amarelo mais exatamente, bonito. Que era um azulado, uma coisa eu assim. acho que o uniforme depois do segundo episódio ficou muito mais bonito. Sim, ficou muito mais bonito. Muito mais bonito, exatamente. E uma coisa legal que também...
Perdão, antes eu tinha esquecido de completar uma coisa. Então temos que é o primeiro beijo interracial nos Estados Unidos, que era segregacionista, nos Estados Unidos, que era ultra racista nos anos 60, isso foi uma revolução. A figura do Spock com as orelhas pontudas, que as igrejas quiseram acabar, e a produção da série resistiu aos ataques e conseguiu dizer não, que é uma besteirada total. Não tem uma questão religiosa na Star Trek, né? E a outra coisa é que também tem isso entra um pouquinho depois, entra um personagem que é um russo, numa época da Guerra Fria. Foi o Scott, né? Não, o Scott era um escocês, que era o chefe das máquinas, o engenheiro-chefe era o Chekhov, o papel de Chekhov, que era um jovem que era o mais jovem de todo o grupo, com cabelo meio armadão, porque era na moda dos jovens usarem assim, estilo Beatles e tal, e acharam que tinha que ter um personagem mais juvenil, não adolescente, mas recém saído da adolescência, mas que na época também foi assim como, peraí, como? Tem um personagem que é russo ou soviético e que são nossos inimigos? Como é que é isso? Então a ideia era, bom, a humanidade unida no futuro, sem essas besteiradas nacionalistas, etc, etc. Então foi muito revolucionário na época por causa disso, e que é uma nave de exploração, não é uma nave guerreira. Eventualmente, assim, deparam com guerras, não é? Mas é uma nave de exploração que conhece... Enterprise, né? Exatamente, Enterprise, que conhece novos mundos, novas culturas, né? Onde ninguém da humanidade jamais havia estado antes, como diz o slogan. Tanto que é muito legal que, se você for ver, neste cada episódio, desculpa, só colocando aqui, que eu esqueci de colocar essa na abertura, mas enfim... Eu tinha que acertar o phaser ali, caso os Klingons... Não, os Klingons não, agora são aliados da gente. Caso os domínios cheguem aqui inesperadamente para atrapalhar a Páscoa. Claro. Mas, assim, era muito legal ver. Tipo, eles sempre estavam com umas aventuras, por mais que fosse uma série mais séria, tinha umas tonações de comédia da hora. Também. E, assim, você falou do Chekhov. Exatamente, porque isso, outras séries ou eram na piada total, como Perdidos no Espaço, ou eram séries muito sisudas, né? E é legal ver que, tipo, o Star Trek, ele pegou meio com uma... A gente tem o Capitão Kirk, que, como eu disse, eu gosto muito dele. James Tiberius Kirk. James the Kirk. Tanto que, uma curiosidade, não sei se o senhor sabe, mas o nosso maior vilão de terror, o Michael Myers, a máscara que fizeram pra ele, a máscara icônica, é uma máscara do Michael Myers. Do Mike Myers, do canadense, o que fez o... Não, o Halloween. Do Halloween, do... eu esqueci agora o nome dele. Não do espião que... Não, é um terror. É um terror. O nome do personagem, não do ator. Esse filme aqui. Desse personagem aqui, ó. Do Halloween. Isso eu não tinha visto. Então, assim, uma curiosidade. Depois eu vou pedir... Sim, essa máscara. Depois eu vou pedir pro meu editor, Emanuel, depois você coloca aí uma imagem do Michael Myers pra mim, por gentileza. Eu falo assim, meu editor mesmo, então tá bom. E assim, quando eles não tinham orçamento pra fazer o filme, eles pegaram uma máscara do Capitão Kirk, do primeiro, tingiram ela de branco, tiraram as costeletas dele e arrancaram tipo as sobrancelhas. Parece, agora pensando bem que e usaram e ficou uma máscara icônica. Que assim, abriram um pouco os olhos, tudo, mas é literalmente uma máscara do Capitão Kirk que usaram pra fazer o filme. E virou uma das máscaras mais icônicas, tipo, até hoje. E assim, uma coisa que eu lembrei agora é que assim, a gente teve muita coisa do Chekhov, mas quando ele foi mais explorado, creio eu, quando ele foi mais assim, visto, foi nos filmes mais recentes. Que como tem uma direção um pouco maior e tem um pouquinho mais de cachê e mais visual tudo, principalmente no último, no Beyond, ele foi um dos protagonistas, assim. A figura do jovem Chekhov, sim. E assim, que é um ator russo, filho de russos, perdão, que faleceu tragicamente. Uma semana antes do filme lançar. Excelente ator. E fisicamente não tem nada a ver com o Chekhov original, ao contrário do que faz o papel do médico, o Karl Urban, que parece muito com o que faz o McCoy na série original. Deixa eu pegar aqui. Que era o The Forest Kelly. Se parece muito, né? E
E o ator que faz o Kirk, que antigamente era o William Shatner, que agora é o Chris Pine. Chris Pine, mas o que faz o Chekhov, o Anton Ilyushin, nos filmes novos, não se parece em nada ao Walter Koenig, que é o ator do Chekhov. Mas trouxe a personalidade, resgatou perfeitamente com o sotaque russo. É genial. Sim, eu gostei muito desses filmes até. A gente já vai falar mais deles, porque foi como eu conheci Star Trek. Eu lembro que o senhor ia lançar um livro na época, né? Que acho que foi o seu primeiro livro, não lembro. Os Argentinos, talvez. Isso, Los Hermanos, uma coisa assim. Os Hermanos e Nós, que é um livro sobre futebol. Isso. Que daí eu lembro que tava passando na TV, eu comecei a assistir, que era a cena inicial lá do pai do Kirk se sacrificando para derrotar os Romulanos lá. E aí, no filme de 2009. No filme de 2009, que é um universo paralelo. Que foi como eu conheci. Daí eu lembro que eu fiquei triste, que eu era criança na época, né? E meus pais chamaram pra gente ir lá, te prestigiar tudo. E aí tava passando o negócio, eu tive que parar, depois eu fui tentar achar, não conseguia mais achar. Aí eu comprei um DVD na época. Se duvidar, eu ainda tenho DVD aqui em casa até hoje. Que foi que eu assisti e achei maravilhoso. Que eu também... Turma da Mônica me apresentou muito, que o Maurício Souza, ele faz os clássicos do cinema. Ah, sim. Que era uma revistinha, uma paródia dos filmes, tá? Todo o roteiro do filme tá lá, só que parodiado pela Turma da Mônica. E eu assisti aquilo, eu li aquilo e adorei o gibi. E daí eu fui atrás de assistir o filme e apaixonei. É maravilhoso o negócio. E bom, logo depois que a gente teve todas essas aventuras Enterprise, ela foi passada a tocha, né? Que foi no Nova Geração, né? Nova Geração, porque a série foi de 66 a 69, a série original, 3 temporadas. E aí tiveram que cancelar, e nos anos 70 sempre havia expectativa, se volta ou não volta. Aí não fizeram uma continuação da série, mas fizeram alguns filmes. Sim, foi já como todos, com uns 10, 15 anos mais velhos. Aí houve vários filmes. E em meados dos anos 80 decidiram fazer a Nova Geração. Sim, que foi como se fosse uns 100 anos depois. Sim, sim. E aí foi com o Capitão Picard como comandante da Enterprise. Não havia mais um vulcano na equipe, mas estava o androide, o Data, e o imediato era o William Riker, né? Sim. Que é o Jonathan Frakes, o ator Jonathan Frakes, que faz o papel do William Riker, que é o cara que fez a direção de muitos dos outros filmes posteriores da Nova Geração e da série Picard, mais recente. Querendo ou não, acho que o Picard também é muito legal, que muitas pessoas não sabem, mas o mesmo ator que fez Picard é o cara que faz o Professor Xavier. Sim, e ele é um grande artista britânico, shakespeariano, que faz obras de teatro espetaculares. Sim, eu assisti um pouco da série do Picard. O Xavier, do X-Men. Sim. Só para colocar em contexto quem talvez não conhecesse Sim. Eu assisti um pouco do Next Generations, só que como eu não tinha assistido antes da série clássica, eu não entendi nada. Mas é muito legal ver que, tipo, sempre que eles fazem uma nova série da Star Trek, eles sempre mudam o elenco, obviamente, né? Sim. Mudam o uniforme. Atualizam o uniforme pro século onde a coisa acontece. E a Enterprise sempre continua a mesma. Isso que é legal. A Enterprise continua o nome Enterprise, mas a nave muda. A nave muda, assim, com uma tradição de... As Enterprise são sempre as naves mais ousadas ou melhor preparadas, sempre. E aí tem... Caramba, então você tem a série original, Star Trek. Aí você tem Star Trek, a Nova Geração. Certo. Aí você tem depois a Deep Space Nine. Certo. Espaço Profundo 9, que aí se trata não de uma nave em si, mas de uma base. Aí mudaram radicalmente a coisa. Uma base orbitando um planeta na fronteira da Federação com o Império Cardassiano, e aí onde acontecem muitas coisas. Então há uma mudança grande ali, né, mas sempre com a imagem do componente clássico, que é o capitão, o seu imediato, o seu médico, né? E aí então a coisa muda. Mas estamos saindo um pouquinho para voltar à Nova Geração. Nova Geração, o que é interessante é que, então, que vez da mente lógica de um vulcano, temos a mente lógica de um androide. Um androide que deseja ser humano.
Sim. Que a vontade dele é ser humano, né? Então isso que é ter sentimentos, né? Com também algo que não acontecia no anterior, de alguns casos assim de potenciais romances, coisa que não acontecia na série original. Na série original o que havia era o Capitão Kirk, que sempre estava galinhando, sempre estava tendo algum caso com alguma extraterrestre, ou nunca com o pessoal dentro da nave, né? Mas aí já no outro não, no outro, enquanto que na série original era só a tripulação da frota estelar, na nova geração é uma nave de exploração científica que eventualmente tem que estar preparada para a guerra, mas que leva junto famílias, né? As crianças dos oficiais, tudo isso. Então é outro esquema. Por isso, de vez em quando, algumas vezes aparecem crianças e aparecem alguns episódios onde as crianças são até protagonistas, né? Sim. Então essa é outra diferença. E a outra diferença é que os Klingon, que são os inimigos na série original, se tornam aliados meio complicados, mas que se tornam aliados. Eu lembro que isso aconteceu por conta de um filme que o Spock literalmente assumiu o comando de uma nave Klingon no final do filme, que eu lembro. Isso também, mas aqui tem um que é o... não é Admirável Mundo Novo, é o The Undiscovered Country. Sei. Onde os Klingons continuam sendo inimigos, mas aí eles têm uma explosão na Lua que fornece energia para o Império, e eles entram em colapso econômico, e aí os Klingons acabam fazendo um tratado de paz com os humanos com uma perspectiva de futura aliança, que aí acontece no que seria a nova geração, né? E, de certa forma, coincidiu, quando lançaram esse filme, um pouquinho depois do colapso da União Soviética, também pela crise econômica. Então é mais ou menos uma espécie de metáfora os Klingons humanos, exatamente. Então e é uma série que teve muitas temporadas. Teve 7 que eu acabei de dar um... E acabou tendo a sequela. O spin-off do spin-off logo depois. Não, primeiro a continuação como o Deep Space Nine. Certo. Deep Space Nine, que era então nessa base, não era uma nave, as naves chegavam, eles tinham algumas naves, mas tudo transcorria na base, e onde surgem também figuras diferentes do que era o clássico das duas séries anteriores. Que você tem os Ferengi, que tem a figura do Quark, que é o cara que tem o bar dentro dessa base, que é o picareta, ultracapitalista, que depois você acaba tendo um certo carinho pela figura do Quark, porque o Quark, no fundo, é um cara legal, apesar das maracutaias que ele faz. Você tem a figura do espião, que é o Garak, que é um cardassiano. Os cardassianos são inimigos, mas o Garak pediu asilo ali. Então você nunca sabe se o Garak está espionando para os cardassianos, qual que é a jogada do Garak, que é um alfaiate. Você sabe que não é alfaiate, não pode ser alfaiate, uma figura que está tão por dentro do que está acontecendo. É uma figura interessantíssima. Aí tem um médico, o Dr. Bashir. Sim. E como a base orbita perto do planeta Bajor, ou dos Bajorianos, ou Bajor, aí que são recém-aliados, né? Então há toda uma explicação também política, né, que tem tudo a ver com isso. Sim. E é muito interessante essa série. A figura do Sisko, como capitão, como comandante da base, eu acho que não é tão legal quanto a de outros capitães, como Kirk ou Picard. Mas respeito, porque tem uma série de outros personagens interessantíssimos ali nessa série. Às vezes é uma coisa que erram, mas acertam tantas outras que... Eu acho que sim. E ele vai construindo melhor a figura do Sisko ao longo da série. Não está nos meus capitães preferidos, que são todos menos o Sisko. Então, eu gosto de todos menos o Sisko. Não é que não gosto. Eu acho ele legal, mas não tão espetacular quanto a figura dos outros capitães. E tem também na série Star Trek uma coisa que foi pra época foi uma coisa muito diferente, que foi a primeira capitã feminina também, né? Teve uma capitã mulher no Star Trek teve, aí já vem a série seguinte, que é a Voyager, que é uma nave que está tentando caçar os rebeldes e entra numa espécie de turbulência espacial e vai parar do outro lado da galáxia. Como se a galáxia tivesse dividida em 4 quadrantes. A gente está no quadrante alfa e ela vai parar nos cafundós na periferia do quadrante gama, se não me engano. E aí tem toda uma viagem de volta que, a princípio, ia durar 42 ou 40 e poucos anos. Eles tentam fazer de tudo
para poder reduzir, encurtar esse tempo para muitos menos anos. Não vou dar o spoiler do que acontece, mas tá na cara que, evidentemente, eles conseguem encurtar esse tempo, não é? Então, uma nave sozinha da Federação que está lá do outro lado, rogada de pessoas que não conhecem, de civilizações que não conhecem, de muitos inimigos, e a tentativa deles voltarem. E aí a capitã é a Catherine Janeway, que é a atriz, esqueci o nome da atriz. Voyager. Que quem viu Orange is the New Black, a série, ela faz o papel da senhora russa que está presa ali. O nome dela cuida da cozinha. O nome da capitã é Kate Mulligan, que é Kate Mulligan, isso. Sim. Excelente atriz. Sim, te mandou bem. Sim. E aí você tem também, de novo, a figura do imediato, que é um ex-rebelde, que é o Chakotay, que eu não lembro agora o nome do ator. Você tem a figura do doutor, que é o Robert Beltran. Robert Beltran. E você tem a figura do doutor, que aí muda totalmente. Por quê? Porque se a gente tem na Star Trek a figura do Bones, do Dr. McCoy, se a gente tem a Nova Geração, temos a figura de uma médica, a doutora Beverly Crusher, né, que está ali junto com o filho, e que há uma tensão romântica entre o Picard e a Beverly Crusher, que depois não acontece, enfim, de certa forma, mas não é o foco principal. Aí na Deep Space Nine você tem a figura do Dr. Bashir, né? Que é muito interessante também, e muito interessante porque ele em boa parte da série, ele contracena com a figura do espião cardassiano, o Garak. Né? Então os dois fazem uma dupla bem interessante. Talvez o personagem do Bashir sozinho não, mas a interação dos dois é muito legal. E aí então na Voyager você tem a figura de um doutor que é um holograma, né? Que não tem um nome, é o doutor. E ele tem alguma hora que percebem que ele tem sentimentos humanos, etc, etc. E que aí pergunta, mas a gente sempre chama o senhor de doutor, não está na hora de ter um nome e tal? E aí ele fica pensando toda a série, até o último capítulo, não vou dar spoiler, né? Mas é muito interessante. Então, é um doutor que é holograma e trabalha dentro porque o doutor original da tripulação morre logo no primeiro capítulo. Caramba. Então, aí é preciso o médico de emergência, que era um holograma. Mas ele só trabalha dentro do hospital, dentro da parte clínica. Tipo, Bones e todos. Exatamente. Então aí ele pede, olha, eu preciso atender alguém que foi ferido em tal outra parte e tal. Aí bola um sistema para que ele, como holograma, possa circular pelo resto da... Então é muito interessante porque a figura do holograma com uma certa consciência, que já vem da nova geração, que tem o holodeck, e no momento específico aparece um personagem, o Data, que diz, eu vou me divertir um pouco no holodeck e vou reproduzir as histórias do Sherlock Holmes. Então o Data, novas gerações, entra no holodeck e faz toda a personagem do Sherlock Holmes, tal, que deduz tudo tal, mas ele sempre resolve as coisas muito rápido, porque é o Data. Então aí, no momento, o Geordi LaForge, que é o engenheiro, os engenheiros são outra figura interessante, eu vou falar deles, ele diz, vamos criar um vilão que seja tão inteligente ou mais inteligente que o Data. Sem querer, o computador ouvir isso e acaba criando, sem querer, um vilão, o Dr. Moriarty, que é um dos personagens do Sherlock Holmes, mas que nesse caso aparece no holodeck com uma capacidade colossal, como a própria computador da nave. E aí o cara toma controle da nave, até que eles conseguem impedir isso e tal. Mas é muito interessante esse capítulo, não vou dar spoilers para esse capítulo, e é o mesmo ator, que eu não lembro agora o nome, que é um ator que faz um mordomo em The Nanny. Legal. O Niles. Você viu The Nanny? Nunca vi, tem que assistir. The Nanny é um clássico, que nem Seinfeld ou que nem Friends. Sim, um clássico dos anos 90, virando ao século. Tem que assistir. Então tem a figura do doutor ali na Voyager, né? Que coincidentemente tem o nome de viajante. Claro, eles vão parar lá do outro lado da galáxia. Então é muito interessante esse aspecto. E aí surge também uma figura totalmente diferente. Já tem o caso dos Borg, desde a nova geração, né? E que eles resgatam uma moça
que é uma Borg, mas eles conseguem ir tirando as partes Borg, ficam umas partes, mas e que acaba sendo uma nova personagem, então de alguém que é humano, virou Borg e desborgizou quase totalmente, mas não totalmente. Tá certo. E querendo ou não, depois da Voyager, aí teve os filmes, né? Aí depois da Voyager, sim, aí já não. Aí houve ainda uma outra série, que era Enterprise. Que é uma. É como se fosse a primeira Enterprise de todas. Como que a Enterprise do Kirk fosse a segunda. E fosse a do ou terceira. E houvesse uma. Não. E houvesse uma Enterprise prévia, uma nave, a primeira nave com a qual eles fazem explorações oficiais a outras militar, científica, né, exploratórias a longa distância. Até então tudo havia sido a curta distância. Então aí que eles conhecem os Klingon, né? Então é como se fosse uma prequela da Star Trek do Kirk. Sim. E nesse caso o capitão é o Jonathan Archer. E o Jonathan Archer também está rodeado de uma série de personagens interessantes. Tem a T'Pol, que é uma vulcana, que está ali meio mandada pelos vulcanos para dar uma fiscalizada, que os humanos não deem uma mancada, porque os vulcanos são os mais espertos. Naquele momento eram os mais espertos. Olha, assim, tá, a gente deixa vocês irem, mas vamos botar alguém aqui para ajudar vocês, fiscalizar vocês. E tem a figura do médico de novo, que é um médico extraterrestre, é um médico do planeta, como é que era o nome do planeta do Dr. Phlox, que é uma figura muito interessante, que faz a medicina convencional e faz medicina também não convencional. E aí um choque de culturas também, né? Porque ele comenta coisas que os humanos não estão acostumados. Então ele é um... não é um Andoriano, ele é um... Ele é um doutor, é um médico denobulano. Do planeta Denobulano. Tinha que catar no Sr. Google aqui. Isso. Então é muito interessante. Então é como se fosse a prequela feita muitas e muitas décadas depois. Sim. E aí termina a realização de séries até que surge Picard. Certo. São 3 temporadas que são uma das séries muito boas para e é recentíssimo, isso dos últimos 3, 4 anos. A última é do ano passado. E é uma série que é muito boa, Picard, até porque ele resgata todo o Next Generation, resgata a figura do androide lá, tanto que ele é um dos primeiros personagens que vê. E ainda o legal é que ele pega uma coisa que é da proibição dos androides também, ele tentando proteger o amigo. Exatamente. Isso é uma coisa que foi uma contrapartida com o que o próprio Star Trek Next Generation foi, que eu achei sensacional. É muito interessante, os atores estão espetaculares, tem os atores já idosos. E ainda o elenco original. E todo um pessoal novo. E é muito, muito, muito bom. E com efeitos especiais, rapaz, que é um show. E também temos... Desculpa. Sim. Não, então isso. Então é muito interessante, muito bem contada, com também muito humor, com muita ironia, com umas viradas inesperadas. Aí é muito difícil falar do Picard sem dar spoiler. Então, assim, vamos comentar só o básico, mas é muito interessante, na qual os Romulanos que são os que fazem as complicações, entre outros. Mas é muito interessante porque umas voltas no tempo, e é necessário... Se voltamos no tempo, como não complicar o futuro, enfim, há uma série de jogadas assim, como evitar, né, porque é aquela coisa, se você volta no passado e matar alguém, evidentemente, pode alterar muito a linha do tempo. Mas às vezes o fato de ter, saído e entrado na fila do ônibus e pego um ônibus e o ônibus está lotado e você entra e não entrou a última pessoa da fila, e essa pessoa da fila teve que esperar, aí já muda radicalmente. Ela chega tarde no lugar na aula, não se forma, e acaba mudando o futuro de outra, ou ela não conhece alguém que ela tinha que conhecer se ela tivesse entrado naquele ônibus e tal. Então eles jogam muito com isso daí. É o famoso efeito borboleta. É o efeito borboleta, que tem a ver com um conto do Ray Bradbury, que é o... Como é que chama? É um livro... no qual um dos contos é esse conto, um conto que acontece no futuro próximo, tipo 2100, 2020, uma coisa, 2080, onde as viagens
para o passado. São viagens turísticas, mas viagens turísticas feitas... Sabe quanto isso aqui é? Eu estou sem óculos, não enxergo e... Não, Fahrenheit não é dele. Mas enfim, não é Crônicas Marcianas, eu não lembro qual que é. Depois eu encontro e o Emanuel daí você coloca só lá no... E um desses contos, eles voltam no passado para caçar dinossauros. Mas eles caçam dinossauros que já estão a ponto de morrer. Então, como eles sabem que eles vão morrer em poucos minutos, por outros motivos, eles aproveitam e matam. Então, o dinossauro ia cair num precipício, ia morrer. Então, antes que ele caia no precipício, chegam lá os caçadores, pelo prazer de caçar é um absurdo, e aí então aproveitam e matam o dinossauro. Matam o dinossauro, vão até o corpo, pegam as balas, porque você não pode encontrar as balas no futuro, e aí voltam e... Então isso. Mas era um dinossauro que ia morrer. Só que e aí com toda uma trilha específica flutuando para que eles não pisem nada do chão. E numa dessas, um cara pisa uma borboleta, escorrega e pisa uma borboleta. E isso, quando o cara volta para o futuro está levemente alterado. O presidente dos Estados Unidos não é o mesmo. O idioma inglês é inglês, mas tem umas diferenças. Tem uma série de coisas que estão alteradas. Tudo por causa de uma borboleta que ele pisou no passado. Porque essa borboleta talvez teria distraído um tigre de dentes de bengala. Esse tigre de dentes de bengala... Não existia um tigre de dentes de bengala na época dos dinossauros. Outro dinossauro teria feito tal coisa. E que várias gerações de dinossauros teriam sido alteradas por causa disso. E acaba alterando o futuro por uma coisa mínima, tendo um efeito pequeno, mas acaba alterando. Então esse é o efeito borboleta. E tipo, voltando a falar aí do set. E assim, junto com o Picard, que lançou, também a gente teve Star Trek Discovery. Acho que foi... sim. Né? Aí isso... Exatamente. Teve antes do Picard, teve o Discovery. Aí tivemos Lower Decks também, que é uma série de animação. Muito interessante. O que acontece com aqueles que não são os famosões das naves, tipo... não é o capitão, não é o doutor, não é o imediato, não é o oficial de ciências, é o cara que é o faxineiro, é o garçom, é o cara que é o mecânico, né? Da nave e aparece esse daí nesse Lower Decks. Totalmente. Exatamente. Aí tem o Strange New World, que é agora focado totalmente no Então volta para o Capitão Pike, tudo que era o Capitão Pike antes dele ser substituído pelo Kirk. Né? E é muito legal ver com a figura do Spock, que já estava. E uma coisa que eu queria comentar, que assim, se você for ver no primeiro episódio lá do Star Trek, o piloto, ele tem a primeira oficial dele, que é a número 1, não era o Spock na época. Era a número 1. Era a número 1. E é legal que o Spock é só ciências. E é legal que no Strange New Worlds, eles trouxeram essa questão de volta. Exatamente. Então, tipo, todo o elenco que você viu aparecer, mesmo que seja só por um frame de segundo, no primeira geração, no Strange New Worlds está lá e está tipo, muito mais aprofundado. Muito mais aprofundado. E aí mostra a figura do pai. E assim, de todos os Pikes que a gente teve, que foi do primeiro lá, o do filme de 2009... O filme é muito bom, mas esse daqui é espetacular. Mas esse foi melhor, porque assim, ele teve obviamente um pouco mais de tempo, né? E o do de 2009, infelizmente, eles se livraram muito rápido do pai. Exato. Tipo, no filme lá, ele foi preso lá pelos Romulanos, em uma situação no que espaço, até... no tempo paralelo. Sim, até que é uma situação que tudo bem. Foi o que usou pra levantar o Kirk. Mesmo sendo isso, ele teve um tempo legal de tela, teve tudo. Só que no segundo tempo de tela dele foi dando bronca no Kirk e morrendo. Então, não, morrendo não, ficando tetraplégico. Não, depois do... É verdade, depois ele acabou matando. É verdade. Foi quando o Khan ele abriu fogo contra a sala lá dos oficiais. Exatamente. O Khan. Que foi feito pelo nosso hoje de chamado... Benedict Cumberbatch. É o Doutor Estranho hoje. Doutor Estranho. O Sherlock Holmes. Um ator espetacular. Sim, eu assisti o Khan nos dois filmes. No antigão. Que era o Ricardo Montalbán. Isso. E assim... Espetacular ator também. Por mais que ele mandasse muito como Khan, eu acho que o Benedict eles são dois Khans diferentes nesse caso. O outro é um Khan mais furioso, mais passional, e esse é um Khan mais cínico, lógico, mais frio, né? E isso eu achei muito legal. Tipo, cara, a cena que ele leva acerta um projeto na cara dele e ele volta depois do nada, assim, sem um arranhão. Exatamente. Não, muito bom. Bom, claro, então tem
E tem o Discovery. Sim, o Discovery. Que é muito interessante, porque aí volta Foram de novo. 5 temporadas de Discovery, porque é tipo né? um pouquinho antes do Kirk, né? Sim. Mas não é Enterprise, é outra nave. É, Discovery. Né? E com uma equipe também muito interessante, personagens muito legais. E que depois aí eu já não gosto tanto quando eles são empurrados pro futuro distante. Eu assisti até porque foi legal ver a... Esqueci o nome da protagonista. Sim, a Michael. Isso, que a Michael ela vira a capitã agora da Discovery. Isso eu achei muito legal. Eu gosto também do primeiro oficial dela. Sim, espetacular. Eu não lembro o nome dele. Esqueci o nome. Ele é muito legal porque o ator dele é um ator que já é conhecido por fazer criaturas mitológicas e tudo. E é um ator que... Porque é muito magro, muito alto. E ele é um ator pra isso que é espetacular. E ele deu um show de atuação. Até ele virando capitão, tudo. Ele pedindo ajuda pros outros oficiais, tudo. De uma espécie muito interessante por várias características que não daremos os spoilers. E tipo, eu só não gostei da Stranger Worlds depois desse impulso, porque daí eles dão uma desculpa da federação ter acabado, e depois quando você vê o motivo, é um motivo tão... Eu gosto mais das primeiras temporadas do que das que é mais exploração, e também foi que eu aprendi. E quando eles encontram o Império Terrano, que aquele pessoal ultra malvado da Terra, mas no universo paralelo, onde a Terra é ultra cruel, onde em algum momento da história divergem e se torna um império tremendamente malvado, com as pessoas sempre tentando puxar o tapete uma das outras, mais do que na Terra verdadeira. Então é muito interessante. E é legal ver que eles trouxeram também de volta a atriz da primeira nave lá, que era a capitã lá, que eu esqueci o nome, a Cho. Sim, a Filipa Giorgio. Que era uma capitã que, tipo, a atriz dela mandou super bem, porque tanto ela era uma boazinha, tudo tranquilo, pra daí virar pra uma vilanesca grande. Daquela cínica, deliciosamente cínica, né? Porque daqueles vilões que você depois diz, uau, que legal. Né? Mas que continue aparecendo, né? Tem uns vilões assim que você não tem graça. Tem uns vilões que são os vilões, é o clichê do vilão sem nuances, tipo Darth Vader. Me desculpe de Star Wars, mas Darth Vader é um vilão chatinho. Não tem um detalhe ali, não tem uma... Não é o vilão, sei lá, uma personalidade detalhada. Ver o Sortur foi falar mal de Star Trek no início do vídeo, tomou. É legal que eles detalharam mais a personalidade do Vader agora, só que no universo expandido. Mesma coisa que aconteceu com a Anakin Skywalker. Eu sou muito fã de Star Wars, tá? Então eu posso falar, eu assisti tudo, li tudo. E assim, ele teve muito problema que o ator não conseguiu convencer na época. Só que daí agora com a série, a Star Wars, Clone Wars e afim, aumentou a perspectiva. Mesma coisa o Vader. O Vader teve os gibis agora que deu uma humanizada assim, do personagem. Humanizada não, mas um pouco mais de detalhe do personagem. Então, o Star Wars é muito de mágica, né? Muito especial. Mágica, eu prefiro algo mais real como o Star Trek. Tá certo. E bom, por hoje é só. Muito obrigado. Muito obrigado. Longa vida e prosperidade para todos. E não esqueça de se inscrever no canal, de seguir o meu amigo aqui, o Ariel Palacios, e de assistir ele na TV, se vocês conseguem pegar Globo News, onde você tá... Depende do dia. Aí varia muito. Ou estou no Em Ponto, ou no Estúdio I, ou no Mais, ou no Em Pauta, no Jornal das 10, no Jornal da Meia-Noite, ou no Conexão. Quer dizer, aí varia muito de acordo com o dia. Sim, mas não percam. E também na CBN, toda quarta-feira, 14h45, horário de Brasília. E sigam ele no Instagram, que ele também posta muita coisa maneira, e é uma coisa que, se você quer conhecimento do mundo e quer aprender mais, ele passa muito. E bom, até a próxima. Saudações aos trekkers, trekkies e também ao pessoal de Star Wars que a gente aceita e respeita.